Vamos falar agora sobre um assunto diferente aqui, que é a inteligência artificial na medicina. Está conosco o médico gastroenterologista Luiz Eduardo Sheida, doutor Sheida, para falar com a gente. Como vai, Sheida? Tudo bem? Bem, obrigado. Antes, um depoimento, né? Um tratamento que fiz com o Sheida aqui, por causa de uma desbiose, não é isso, doutor? E graças ao probiótico e à dieta, estou com 10 quilos a menos. Em quanto tempo? Em 70 dias. 70 dias. Sem tomar remédio nenhum para emagrecer, Sim, né? Sim. O que você acha? Tá bom? Eu acho que você seguiu os ensinamentos corretamente. Arrisca. Faz sacrifício, mas vale a pena. Aliás, se você tiver o mesmo problema, conversa com o Sheida que vale a pena. Doutor, vamos falar de inteligência artificial na medicina. Do que se trata isso? É o computador, a máquina, decidindo algumas questões que antes pertencia ao médico, decisões que antes o médico tomava. A gente está vendo a inteligência artificial é a máquina sendo, claro, feita pelos humanos, alimentada pelos humanos, mas com algoritmos onde ela consegue discernir muita coisa. Por exemplo, você vai assistir uma televisão, entra na Netflix, aqueles programas que são oferecidos, é tudo feito por computador. Você vai no seu próprio celular, né, as músicas oferecidas, né, as centenas de situações que você tem ali nos vários aplicativos, é tudo o próprio computador. Então, essa é uma faceta muito pequenininha da inteligência artificial, coisa que começou lá em 1950, mas foi evoluindo e está chegando a situações extraordinárias, como o chamado ChatGPT, aonde você pede para ele, por exemplo, para fazer uma música, ou pede para ele para escrever uma poesia, ou pede a ele alguma informação e ele, em segundos, ele te dá essas informações. E isso chegou à medicina para valer. Por exemplo, o médico, mesmo que estude muito, não consegue toda a atualização que tem? Essa é uma questão séria. Há estudos provando que só na hepatologia, ou seja, só na especialidade do fígado, um médico, para acompanhar o que sai todos os dias de informações novas... Todos os dias? Todos os dias. Não. Diariamente, ele teria que ler 167 horas de leitura. Ele, claro, não vai conseguir, até porque o dia tem 24 horas. Mas o computador lê aquilo em 1 hora e, pasme você, ele retém a informação para sempre, 100% daquilo que ele leu. O médico, se ele conseguisse ler tudo isso, ele reteria no máximo 30%. Daqui a 2 meses, 3 meses, vai esquecendo algumas coisas. O computador não. Então, o computador se alimenta de informações e aquilo fica ali para sempre. E a rapidez com que ele faz a leitura, a rapidez com que ele busca os dados é uma coisa impressionante, que em muitos casos favorece muito a própria ciência. Nós estamos falando da medicina, mas isso vale para outras, né, para engenharia, para odontologia, para outras coisas. Mas também não está dizendo aqui que a inteligência artificial vai substituir o médico. Qual o papel? Como é que a gente pode avaliar? Marcelo, eu seria muito imprudente se te respondesse categoricamente, porque essa é uma grande discussão. Certo. O que se sabe são algumas coisas assim. O computador, quando ele é alimentado, bem informado, não é? E ele vai fazer um diagnóstico, por exemplo, na dermatologia, doenças de pele, ele olha a pele do cidadão e ele tem um índice de acerto de 98% das lesões. Impressionante, hein? Impressionante. O médico chega mal e mal a 70%. Então o índice de acerto é muito grande. Na radiologia, onde se faz ressonância magnética, tomografia, a própria ultrassonografia, o índice de acerto beira os 100%, enquanto naquelas situações dependentes do examinador, o médico que fica lá fazendo ultrassom, por exemplo, ele acerta ali por volta de 83%, 85%. Na oftalmologia, no chamado fundo de olho, o computador chega
a discernir, ou seja, a diferenciar qual é o sexo da pessoa que ele está vendo só pelo fundo de olho. Jamais o médico faria isso, não tem nem experiência, instrumento, nada disso. E o índice de acerto das lesões intraoculares é próximo a 100% também. Então, em várias especialidades, a inteligência artificial tem um ganho. No geral, o que se sabe é assim, o ganho do computador, as informações adequadas, chegam a 78%, enquanto o médico a 22%, se nós pegássemos toda a medicina. Isso são dados de hoje, de vários trabalhos, mostrando que a inteligência artificial talvez não venha a substituir o profissional médico completamente, mas ela vai ser um grande auxílio e vai fazer com que os médicos tenham outras aptidões, não é? Por exemplo, falta ao médico conversar mais com o paciente, acolher mais afetivamente o paciente, não é? Fazer a perspectiva e dar isso claramente da doença do paciente. Isso dificilmente a máquina consegue fazer, mas ela sendo um auxiliar do médico, vai dar tempo para ele, por exemplo, se dedicar a outras coisas, inclusive para se informar bem. Né? Porque nem todo médico consegue, né? Exato. Então, de uma maneira geral, o balanço é positivo da chegada da inteligência artificial. Olha, causa muito medo. Tem muita gente que se arrepia com isso, falando, olha, a máquina vai substituir o homem e vai ficar tão inteligente que daqui a pouco nós vamos ser substituídos pelas máquinas. É uma grande discussão. Você vai no YouTube da vida aí, você tem... A polêmica... A polêmica está estabelecida. E por que isso acontece? Porque nós seres humanos, fizemos as primeiras máquinas, os primeiros computadores. Depois, aqueles computadores construídos é que foram construindo os outros computadores. Então, nós estamos numa situação, Marcelo, onde é máquina fazendo máquina. A máquina está se reproduzindo, vamos dizer assim. Não é uma reprodução, mas é como se fosse. Exato. Então, não só corrigindo determinadas situações, como fazendo com que ela avance muito mais. Haja vista o seguinte, um dado que escandalizou o mundo, né? Em 1990, a IBM fez o Deep Blue. O Deep Blue era o azul profundo, que era um computador, uma máquina extraordinária. E ela a IBM desafiou o Kasparov, campeão mundial de xadrez, a jogar o xadrez. E o Kasparov suou, feito um louco lá, mas ganhou da máquina. Ganhou. Mas disse o seguinte, foi a última vez que um humano ganhou de uma máquina. Ele falou isso em 1990, veja, quantos anos atrás. E foi profético. A partir daí, nunca mais uma máquina deixou de derrotar um humano. Vamos falar mais sobre isso, Dr. Cedo, em outras ocasiões. Muito obrigado, grande abraço. Obrigado. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro?
Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Aqui conosco no programa Militão e Militão está o Aldemar Mascarenhas para conversar um pouco sobre as principais questões de Londrina e do Brasil. Como vai, Aldemar? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Eu estou sempre bem, né? Astral bom danado. Opa! Graças a Deus. Com todas essas perrengues, né, do dia a dia, né, que a gente luta por uma sobrevivência nesse país tão desigual. Você é um sobrevivente, é isso? Eu estou muito bem, na graça e na paz do Senhor, trabalhando todo santo dia. Já devia estar aposentado, Marcelo. Opa! Mas se eu aposentar, eu envelheço. Não é do meu espírito esse negócio de ficar com essa vida de aposentado, porque todo aposentado é chato, fica cheio de mania, e gosta disso, gosta daquilo, horário disso, horário daquilo. Você não? Eu não, eu sou eclético, eu sou um cara que eu gosto de viver, eu gosto de dançar um forró, eu gosto de viajar. Amanhã mesmo estou indo para Brasília. Opa! Né? Eu luto pela categoria que eu represento, sou briguento. Os lotéricos? Sou. E a gente tem conseguido muitos resultados. Porque na vida é assim, ninguém sabe o que o calado quer, né? Você tem que ir à luta e dizer, olha, eu estou aqui por isso, por isso e por isso. E eu quero isso porque isso aqui é justificado por isso, por isso e por isso. Coisa que os políticos não fazem. Né? Agora, não fazem. Vamos falar, falando em política, vamos falar do aumento de vereadores em Londrina. Tem uma pesquisa, publicada inclusive pela Folha de Londrina, a população é contra. Se a população é contra, Marcelo, quem manda? A Câmara está a serviço de quem? O poder está a serviço de quem? Da sociedade. Se a população é contra, não há que se falar mais nesse assunto. Não é hora de criar, superonerar ainda mais o município. O município deveria ter outras prioridades nesse momento. Né? Buscar alternativa para dar condição de vida para as pessoas, de convivência na cidade, com um asfaltamento melhor das ruas, que está cheio de buraco. Né? E a Câmara realmente não tem justificativa para aumentar o número de vereadores. Eu sempre digo, o que atrapalha a gestão no Brasil chama-se o partido político. Ele atrapalha? O partido político só atrapalha. Infelizmente, é necessário para você se eleger. Mas o partido político só atrapalha. Quem estiver nos ouvindo, que seja representante de partido político, tente pensar sobre essa possibilidade. Deveria ter 2 partidos políticos aqui no Brasil. Só? Somente. Parar com essa... Rapaz, é uma farra. Você chega em Brasília, você não sabe, é o Podemos, é o não sei o que lá, é o Republicano, é o PT, o PSDB. É tanto partido simplesmente para dificultar, sabe? E viabilizar aquilo que é de interesse da sociedade. E mais nada. E criar mais despesa para o bolso do cidadão, do contribuinte. Eu não vejo nenhuma utilidade em tanto partido político, é minha opinião. E também não vejo necessidade, como a população bem disse, de aumento do número de vereadores em Londrina, Marcelo. Isso é uma posição minha, né, que eu acho que não precisa disso, não. Vamos falar da Copel, que está sendo privatizada. A grana é boa. Você é a favor ou não dessa privatização? A privatização, eu sou a favor, sim, porque não é papel do Estado ficar fazendo gestão de empresa. Mas tem que saber, tem que ser carimbado esse dinheiro para onde ele vai retornar. Porque quem fez a Copel, que ela hoje é a Sociedade Paranaense. Tá? Então tem que saber onde vai se aplicar esse dinheiro. Não é simplesmente privatizar, jogar o dinheiro no tesouro, no cofre do Estado e depois ele diz assim, o gato comeu. Tem que ter uma destinação desse dinheiro em benefício da sociedade para que realmente seja um ato interessante para o povo paranaense. Esse é o meu pensamento, né? Não pode simplesmente pegar o dinheiro
Sumir. Não. 5 bilhões, 5 bilhões. 5 bi é muito dinheiro, diz que pode chegar até 8 bilhões. Olha. Né? Diz que pode chegar até 8 bilhões. É muita grana para o estado do Paraná. Então precisamos ver, Ratinho, o que você vai fazer com essa grana toda? Eu não conheço, não tenho essa informação. Eu posso estar falando aqui bobeira, mas precisa ter uma destinação, Marcelo. Eu acho que a sociedade paranaense precisa saber de que forma vai ser utilizado esse dinheiro. Porque é muito dinheiro e esse dinheiro lhe pertence, paranaense. Foi você que fez a Copel. A Copel só é a empresa que é hoje por força da sua participação. Na pesquisa dos vereadores também avaliaram o prefeito Marcelo Bellinati, que está oscilando entre positivo e negativo, não é? Só que o Marcelo não é candidato ano que vem, não pode ser, né? Já que ele já é reeleito, né, Aldemar? Será que ele gostaria de emplacar alguém? O Marcelo nunca apoiou ninguém, que eu saiba. Ele está quieto, e está quieto ainda. Muito quieto, Marcelo. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça do meu amigo prefeito. Ele não é bobo, ele sabe onde é que ele quer chegar. Enquanto isso... Eu já ouvi falar que diz que ele provavelmente vai assumir uma diretoria da Itaipu Nacional. Tem um boato grande, hein? Tem um boato grande. Diz que já havia, inclusive, um entendimento aí com a deputada Gleice, para que ele assumisse lá uma diretoria. Eu também queria, hein? Você queria? Todo mundo quer, meu amigo, ganhar em dólar. Essa moeda fraca brasileira, que nunca fortalece. Né? Mas é isso aí. O Marcelo, ele deve saber muito bem o que ele está fazendo. Vamos aguardar. E loterias, o que tem pela frente? Loterias. Rapaz, loteria, nós temos aí a Loto Fácil da Independência, sorteio dia 9 de setembro, o prêmio será superior a 200 milhões de reais. E você sabe, apostar em Londrina é na Colimas 1 e Colimas 2. A 1 na Duque de Caxias e a 2 no Mufato da Duque de Caxias, que foi recentemente inaugurada. Lá, prestando serviço, a gente espera que vocês possam comparecer e prestigiar o nosso negócio ali, a nossa loteria lá. E as duas com bolão também? Tudo bolão, o que é o que sustenta as lotéricas hoje é o bolão. Opa! Porque os aplicativos acabaram com os serviços das lotéricas. Que coisa, infelizmente. Hein? E agora diz que vão lançar, o Banco Central vai lançar uma nova moeda para investimentos. Ah, é? Mais isso? O DREC. Então vamos ver o que vai virar esse país. Com tanta modernidade, onde tem uma população mais de 40% desbancarizada ainda. Parece que os caras andam na contramão da realidade brasileira. Que coisa, hein? Eu não consigo entender esse país nosso aqui. É muito avanço tecnológico, por isso é que hoje você está nas mãos de bandido, rapaz. Todo dia, essa semana, nós tivemos aí 170 mil reais de fraude que foi feito através de uma casa lotérica no Mercado Pago. Que coisa. Rapaz, nós estamos sendo invadidos todo dia. Gente, uma boa noite a todo. O tempo aqui é curto. Quando eu começo a conversar, eles cortam o meu tempo. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Abraço, Aldemar. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro?
Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Otávio Scandelar aqui no programa Militão para continuar a série de maior repercussão do programa, que é a série Sucessão Familiar. Como vai, Scandelar? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você. Meu irmão, mais uma vez. Minha irmã, muito obrigado por nos assistir, nos dar esta guarida, né? E é sempre bom poder falar com você. Um tema que é um tanto relevante, que é a sucessão familiar, não é isso? Exato. Tá, e ontem eu fui abordado por um dos nossos ouvintes, e não só ouvinte, vidente, né? Telespectador, nesse caso. Telespectador, no caso, né? Ele nos criticou que nós estamos falando muito da família tradicional. Ah, é? Opa! E... Olha, não é brincadeira, né? De certa forma me deu uma certa assim, fiquei, pô, mas será que é só isso? Porque realmente a nova família que aí está, Marcelo, que está vindo, é uma família diferente. É. Que é, no caso, 2 mulheres ou 2 homens. É. Mas quem me abordou, explicava o seguinte: mesmo que seja uma família com 2 homens, depois tem ela em Joinville, tem um exemplo de uma família com 2 homens, adotaram 5 irmãos. Olha. Para cuidar daqueles 5 irmãos. Esse é um bom exemplo que ele deu, né? Pois é. Então, de repente, a gente tem que começar a ver as coisas de uma certa diferença, né, Marcelo? Porque também ficar só criticando, não sei se é por aí também, né? Agora, lógico, eu sou mais pela família tradicional. Então é por isso que eu falo aqui também mais da família tradicional. Mas não quero dizer que a outra família, essas novas famílias que estão vindo aí, sejam melhores ou piores do que a tradicional. Nós não temos experiência ainda. É verdade. Então nós não podemos falar disso. Da tradicional eu posso falar porque... É onde você cresceu. É onde eu cresci. Hoje você continua... Eu continuo, quer dizer, então eu tenho mais poder de falar sobre isso. E falando em família tradicional, amanhã é Dia dos Pais. Opa! Muito bem. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Por que ser pai? Opa! E qual foi a resposta? Vamos ver. Veja bem, a princípio eu fui pai, eu queria desde cedo, eu queria ser pai de um só filho, ou uma filha, Mas aí, a natureza e Deus é muito sábio, nos deu 5. Uau! E hoje eu digo assim que Deus foi muito generoso comigo, enquanto pai. Porque a gente é pai. O senhor trouxe até uma lanterna aqui para vocês observarem. O pai precisa ser como essa lanterna. E quando eu era há 60 anos atrás, mais ou menos, 65, nós usávamos esta lanterna para nos locomover durante a noite. Não havia, nós morávamos no sítio. Então, meu pai sempre teve uma lanterna em casa, essa aqui, a querosene, o pavio. Ele sempre foi muito cuidadoso com isso aqui. Assim como um pai deve ser para com o filho, o pai deve ser uma lanterna que ilumina o caminho do filho ou da filha, Marcelo. É exatamente como era assim, né? A função dessa lanterna é isso, é iluminar, ela foi feita para isso, para iluminar o caminho de quem dela usou, como eu usei, como meu pai usou, como meu avô usou, porque no tempo passado não havia essa facilidade de energia elétrica. Hoje é uma beleza. Lá na roça era breu, era escuro,
não havia energia sob hipótese nenhuma. Então nós tínhamos que nos iluminar com isso aqui, ou com o farolete. Então, eu estou comparando esta lanterna, que nós chamamos de lanterna, com um pai, que hoje eu estou falando é dia dos pais. Não estou falando da mãe, não é isso? Exato. Porque amanhã é dia dos pais, então falar do pai. Você que é pai, que aceitou a condição de ser pai, e quis ser pai, e é pai, você precisa ser como essa lanterna aqui. E digo mais ainda, não é só na geração, Marcelo. Não é só nesse momento. Não. Nós temos que gerar e depois gerir. Ah, que palavra, hein? Gente, gerar e depois gerir durante toda a nossa vida, de tal sorte que, quando chegar o momento de eu ser filho dos meus filhos, porque hoje... Filho dos meus filhos, olha. Porque depois de uma certa idade, quem manda são os filhos. É verdade. Inclusive é lei. A partir de 70 anos, por exemplo, se eu tiver que vender um imóvel, eu preciso ter a assinatura dos filhos. Olha. É lei, eu não posso mais vender um imóvel assim, a revelia. Então os filhos começam a nos doutrinar. E é gostoso, eu já estou nessa fase que hoje eu ouço demais os meus filhos, eles já me dirigem. Certo. Portanto, então, eu posso realmente falar para vocês aqui que ser pai é um puta privilégio e ter gerido esta função de pai durante toda essa existência. A minha filha, o meu filho, mas o primeiro filho nasceu em 78. Olha. Ele já está com 45 anos. Então, é bastante experiência. Eu tenho uma experiência bastante vasta. Eu, quando solteiro, dizia assim, tudo que o meu pai não fez para mim, por exemplo, jogar bola. Uma das coisas que eu me frustrei quando meu pai nunca jogou bola comigo. Nenhuma única vez? Nenhuma única vez. Então eu dizia para mim, aquilo que meu pai não fez para mim, que eu queria que ele fizesse, eu farei para os meus filhos, mas sem dar moleza. Dentro de uma ordem, dentro de um gerimento. Pai, faça o que tiver que fazer pelo teu filho, mas seja firme. Seja como essa lanterna, função de iluminar o caminho de quem dela precisa. E o teu filho precisa desta lanterna que é você, pai. Então, a todos nós, pais, nossos parabéns, que Deus continue nos iluminando, nos guiando e que possamos ser cada vez melhores, se Deus quiser, que nós merecemos isso. E Deus quer isso de nós. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite para todos.